Olá, esse é um vídeo também da terceira semana em que a gente trabalha com R, sobre funções importantes para você começar a aprender a mexer com os dados no R. Faz parte do curso Ninja de Estatística Aplicada com R para Ciências da Saúde. Meu nome é Henrique. Aqui o que a gente vai fazer é visualizar e criar variáveis e objetos no R. E algumas funções básicas também: head, tail, levels e table. Antes de começar, aqui tem um banco de dados, você pode fazer o download dele, enquanto inclusive as informações estão sendo coletadas ainda nele. Para isso você precisa ter o pacote rcurl, que você precisa instalá-lo e você vai precisar de uma conexão na internet para fazer isso. Se você quiser visualizar o banco de dados depois de importá-lo, você só coloca view e entre parênteses dados. Se você precisar de nome das variáveis, você entra com essa função names e o nome do seu banco de dados. É bem simples. Se você quer saber o número de linhas e colunas, aí está invertido, ou de linhas, ou casos e variáveis, o que é tradicional, você coloca a função dim, que é um reduzido de dimensões. Ele serve para todos os objetos do R também. Se você quer ver os 6 primeiros casos de todas as suas variáveis, você entra com a função head. Head e o nome do seu banco. Você pode perceber aí que aparece bem bagunçado tudo, porque esse banco tem 76 variáveis e as todas apareceram quando eu pedi no R. Enfim, você pode usar também tail para ver as últimas 6 variáveis do seu banco. Se você quer ver um caso específico do seu banco de dados, você utiliza dados e entre colchetes você utiliza o número da linha, é o primeiro parâmetro aí, e no segundo parâmetro o número da coluna, separados por vírgula. Então, se você quer o caso número 1, você coloca dados, aí a linha 1, e deixa o resto em branco, que ele vai puxar todas as colunas. Então foi isso que aconteceu, ainda está bem bagunçado, mas enfim. E se você quiser ver um caso específico, você pode colocar aí, por exemplo, uma forma de colocar números inteiros, que é 1 e 2. Então vai ser os 2 primeiros casos e as 3 primeiras variáveis. Então aí você consegue ver, já está mais organizado e mais simples de olhar. Se você quiser também ver colunas específicas ou variáveis específicas, você pode entrar com o nome delas. Então você coloca aí nos primeiros casos, de 1 a 2, por exemplo, e vê as variáveis V2 e V76 do nosso banco. Se você quer chamar se você quiser ver uma variável do banco, você pode utilizar, por exemplo, só voltando aqui, ou o dados, por exemplo, a sexta variável, você colocaria, deixaria primeiro a parte em branco do colchete, vírgula, e o número 6, que é a sexta variável em ordem. Ou você pode utilizar, que eu prefiro colocar, dados, você coloca esse símbolo aí, o cifrão, e a variável que você quer. O dados lembrando, é o seu banco de dados, e V6 é o nome da variável. Feito isso, eu apertei Enter aí, e aparece sim, não, as respostas e os níveis dessa variável, que são não e sim. O que é importante falar é que esse questionário, esse pedaço desse dado aí é de um questionário para rastreio de uso de substâncias que chama ASSIST, ele é um questionário aberto. Você pode ver também a estrutura de uma variável. Para fazer isso, você usa a função str, que é uma redução de estrutura em inglês, e que você pode também. Aí ele vai falar que essa variável está como um fator com 2 níveis, não e sim. E aí a simbologia dos níveis, o que o R usou para codificar. Quando você utiliza o readTable e o readCSV, você automaticamente, se você não mexer, o R já importa os dados e coloca fatores no seu conjunto. Então ele vai traduzir, por exemplo, não e sim como 1 e 2, e vai definir o 2 aí no caso, e por ordem alfabética, quem que é o 1 e quem que é o 2. Então se a gente tem sim e não, por ordem alfabética, o não aparece primeiro, então o 1 aí é o não, e o sim é o 2. Isso é bastante útil, por exemplo, quando você está trabalhando
você saber disso direitinho quando você está trabalhando com modelos de regressão e precisa daquelas dummy variables. Enfim, recodificar, né, os níveis para você fazer, principalmente regressão múltipla. Se você quiser criar uma variável, é muito simples. No nosso banco você pode criar somente objeto, mas aqui no caso a gente vai criar uma variável para o banco, que no caso vai ser dados, o cifrão teste, que é igual aos dados de V6. Isso significa que a gente está criando uma variável teste no banco com os valores da variável V6 que já existem. Isso é só mostrando como é que faz. Isso aí não tem muito sentido ainda. É outra função que é útil para você ver os níveis, os levels dos dados. Então, dos fatores. Que já que V6 está classificado como um fator, a gente tem aí, quando a gente coloca levels, dados da variável 6, a gente tem aí que são dois fatores. Não e sim. Novamente, eles aparecem em ordem alfabética, na ordem, são categorizados e nomenclatados desse jeito. A função table, ela é bem simples, ela vai vai pegar o número de fatores que você tem e somar a quantidade dos fatores. Se você quiser também, você pode colocar em porcentagem. Eu só coloquei aqui o exemplo para complicar um pouco o table, mas existem outras funções que fazem isso muito mais simples para a gente de outros pacotes. Só mostrando aqui. Então é isso, e até a próxima aula.